Então, hoje eu quero terminar essa parte de integrabilidade e eu quero dar dois exemplos que são bastante interessantes de sistemas que, na verdade, são superintegráveis, né? Então, eu quero definir o que é superintegrabilidade, falar, então, eu quero dar como exemplo o problema de Kepler, né, que é um problema superintegrável e tem mais do que é necessário para ser integrável, e também o oscilador harmônico ressonante. Então, deixa eu começar aqui, compartilhar a tela. Então, tá. Então, deixa eu só rever rapidamente essa teoria que nós desenvolvemos. Então, a ideia toda é a seguinte, deixa eu ver se consigo melhorar isso aqui. Deixa assim. Então, a ideia é a seguinte, quando você tem sistemas hamiltonianos independentes do tempo, existe uma classe especial de sistemas que são ditos integráveis. São sistemas que são, de uma certa forma, triviais, né? Que existe um conjunto de coordenadas e momentos que tornam o sistema muito simples de resolver, essencialmente triviais. Então, qual a condição para que isso aconteça? Então, a condição é a seguinte, você precisa ter N funções de Q e P, F1 até Fn, que sejam constantes no movimento, ou seja, que o seu valor ao longo de uma trajetória do sistema permaneça sempre constante, precisa ter N delas, e elas têm que estar em involução, ou seja, o cochete de Poisson de qualquer par dessas funções tem que se anular, e, além disso, se você pensar que cada uma dessas funções faz o papel de uma hamiltoniana, então o campo de velocidades, né, que é esse vetor J gradiente de F, eles têm que ser linearmente independentes. Tá? Então, as funções têm que ser independentes nesse sentido, GI linearmente independente e cochetes de Poisson zero. Então, dentro dessas condições, é possível encontrar uma transformação canônica que torne o sistema trivial. Né? E, além disso, o movimento ele acontece numa superfície de dimensão n, né? A gente parte de um espaço de fase de dimensão 2n, mas como tem n vínculos, o movimento se restringe a uma superfície de dimensão n, e essa superfície tem a topologia de um toro, que é o produto de n círculos. Então, em cada um desses círculos, você tem uma variável angular, que são os φs, né? Φ1 até Fn, que são as variáveis de ângulo, e conjugada a elas tem as variáveis de ação. Eu não vou rever isso aqui hoje, essa parte mais formal, mas muito assim rapidamente, só para a gente lembrar o esquema, a gente como que a gente acha essa transformação canônica, né? Então, a gente busca uma função geratriz dessa forma, então, das coordenadas originais e dos novos momentos, que satisfazem essas equações de transformação, onde os i são constantes e os φs variam de 0 a 2π, cada φ descrevendo um dos círculos desse toro n-dimensional. Então, a ideia é que a gente precisa integrar essa equação. Então, S é soma de pk dqk, certo? É só integrar dos dois lados, e para que isso valha para todo k, a gente soma sobre k. Essa é a forma geral da função geratriz. E para que a gente possa fazer essa integral, a gente precisa achar o p em função de quê? Então, como que a gente faz isso? A gente pega as n equações que definem as constantes de movimento, certo? Então, a gente fixa uma condição inicial, a gente fixa um valor de F1, F2 até F1n, resolve essas equações, são n equações, resolve para os p's, a gente tem p em função de q e f, joga aqui em cima e integra. Então, isso é assim que a gente encontra S em função de Q e dos Fs. O que falta é relacionar
as constantes F com os novos momentos, que são os Is. Né? E isso a gente viu que a gente acaba fazendo dessa maneira aqui. Né? A gente define, na verdade, aqui embaixo, essas variáveis de ação, elas se relacionam com as constantes de movimento F, que são dadas dessa forma. Cada I é uma integral do P de Q num dos circuitos fechados do tórax. Tá? Então, com isso, a gente tiraria a relação de I1 com F, I2 com F, né? E a gente tem essa relação das constantes originais com as novas constantes, que são os novos momentos. Então, não vou insistir nisso por enquanto, depois a gente pode fazer mais exercícios para ver como que isso de fato funciona. Então, na aula de hoje, eu quero falar 2 slides aqui de teoria e fazer exemplos disso que a gente chama de superintegrabilidade. Então, o que acontece é o seguinte, alguns sistemas hamiltonianos, com N graus de liberdade, eles podem ter mais do que N constantes de movimento independentes. E, nesse caso, eles são ditos superintegráveis. Tá? Então, as propriedades deles são as seguintes. Então, imagina que eu tenho um sistema com N graus de liberdade e eu tenho Fi igual a 1, 2, 3, N mais 1 até N mais K. Então, eu tenho N mais K constantes de movimento, F, e para ser integrável bastaria N. Então, o que quer dizer que é constante de movimento? Que o cochete de Poisson com a hamiltoniana é 0 para cada uma dessas F. Tá? Então, eu tenho N mais K constantes de movimento. Então, como eu tenho que satisfazer N mais K vínculos, o movimento agora vai acontecer numa superfície, né, MF, que preserva cada uma dessas constantes. E qual que é a dimensão dela? Ora, é 2N, a dimensão do espaço de fase, menos o número de vínculos, que é N mais K. Então, agora o tamanho, a dimensão da superfície é menor, certo? Eu tenho mais vínculos, reduzo a dimensão da superfície onde ocorre o movimento. Tá? Então, uma das consequências desse fato é que essas constantes todas, elas, apesar de elas serem independentes, né, no sentido daqueles vetores velocidade, são todos LI, elas não podem estar em involução uma com a outra par a par. Não pode acontecer essa condição aqui. Eu vou, em vez de mostrar isso de um jeito mais formal, eu vou dar um exemplo aqui, que são os exemplos que nós vamos fazer, que é, por exemplo, para 2 graus de liberdade. Então, imagine que você tem um sistema com 2 graus de liberdade, que vai ser o caso do problema de Kepler, onde o movimento acontece num plano, e eu tenho 3 constantes de movimento. Eu tenho a hamiltoniana, tenho uma segunda constante, que pode ser o momento angular, e tem uma terceira constante, que eu estou chamando de G, que, no caso do problema de Kepler, vai ser esse vetor de Runge-Lenz. Então, olha só, eu tenho o espaço de fase dimensão 4, 2 Qs, 2 Ps, 3 vínculos. Então, a dimensão do MF é 1. Ou seja, o movimento acontece numa superfície de dimensão 1. Ou seja, essa superfície onde ocorre o movimento coincide com a própria trajetória. É que nem no caso de 1 grau de liberdade. Você tem a superfície de energia e a superfície de energia é a trajetória. A trajetória passeia pelaquela superfície de energia. Aqui é um pouco diferente, né? A superfície de energia é grande, ela tem dimensão 3, superfície de energia é só manter o H constante. Mas agora eu vou também manter o F constante e também manter o G constante. Então, o movimento ocorre numa superfície de dimensão 1 que coincide com a trajetória. Então, imagina que você tem aqui a sua trajetória, que coincide com a superfície MF, e eu tenho a dinâmica real, né? Então, dou uma condição inicial, ela segue a trajetória, que é a superfície MF. Muito bem, se a gente tivesse essa condição de que cochetes de Poisson de F com H é 0, porque F é constante. G com H é 0, porque G é constante. Mas, então, deixa eu escrever isso aqui. Né? Aqui a condição de constante,
implica isso aqui, né? F com H é 0. Ops, G com H ou H com G também é 0, certo? Pelo fato delas serem constantes. Mas, nesse caso, não é possível ter Cauchy de Poisson, vou escrever aqui em cima, de F com G. Isso aqui vai ser certamente diferente de 0. Não dá para ter 3 constantes em movimento que tenha Cauchy de Poisson 0 com todo mundo. Então, por que isso acontece? Então, se isso fosse verdade, né, se eu tivesse essa condição de Cauchy de Poisson 0, essa superfície invariante, essa superfície MF, ela seria invariante por qualquer uma dessas hamiltonianas. Eu podia considerar F como hamiltoniana, ou G como hamiltoniana, ou H como hamiltoniana, é tudo simétrico, né? Porque todo mundo é 0 com todo mundo. Se eu usar F como hamiltoniana, eu teria que o H seria constante pelo fluxo de F, porque o parêntese de Poisson é 0, e G seria constante pelo fluxo de F, porque o comutador seria 0 também. Por que isso não pode acontecer? Pelo seguinte, né? Eu vou exemplificar aqui, depois a gente vê no exemplo com mais detalhe. Se você pegasse o F como hamiltoniana, o que acontece com a trajetória gerada pelo F? Ora, a trajetória gerada pelo F, ela né, o vetor velocidade é LI com o vetor velocidade da hamiltoniana. Certo? Esses campos são independentes, são linearmente independentes. Mesma coisa acontece com o campo de velocidades de G. Professor, Diga. mas como que fica daí a identidade de Jacobi? Porque ela ia dizer que FG comuta não, tem parênteses de Poisson igual a 0, né? Não, o que ia acontecer é que o Cauchy de Poisson de F, o que a identidade de Jacobi ia dizer é que esse cara, Cauchy de Poisson com H é 0. Ah, é verdade. Ia Né? dizer que ele é constante de movimento só. Isso. O Cauchy de Poisson de F com G é constante de movimento, mas ele não comuta. F com G não necessariamente é 0. Ah, beleza. Obrigado. E você vê que é estranho se fosse 0, porque quando você usa o F como dinâmica, ele vai te levar para fora do MF, porque ele é ortogonal ao gradiente do H. Né? O campo de velocidades hamiltoniana te leva aqui ao longo da órbita. O campo de velocidades de F ou de G necessariamente vai te levar para fora, porque ele é linearmente independente. Então, se isso aqui fosse um toro, né? Deixa eu fazer aqui pequenininho. Se a gente tivesse só 2 constantes em movimento, eu teria o MF assim. E aí dá para eu ter uma dinâmica com H aqui e com F aqui. E as duas ficam sobre o toro. Elas são LI e permanecem sobre a superfície. Aqui, como a superfície é fininha, é uma linha, não tem como. A única coisa que permanece sobre a linha é o fluxo de H. Se eu ando com F ou com G, eu caio fora. Né? Então, esse truque não funciona. Então, isso, né, mostra que esse parênteses de Cauchy de Poisson não pode ser 0, porque senão ele implicaria nessa invariância de MF pelo fluxo de G e de H, de G e de F. Também diga lá. Não sei se isso implica, mas implica também que a gente não pode escolher F ou G como hamiltoniana nesse caso. Exato. E isso quer dizer, se você escolher o F como hamiltoniana, a dinâmica sob a ação de F também vai se dar numa linha, porque, deixa eu pensar, não, é isso, não pode. G não vai ser constante, né? Isso, exatamente. G não vai ser constante. Isso, se você escolher F como hamiltoniana, então H vai ser constante, mas G não. Então, sob a ação de F, o sistema é um sistema integrável normal. Ele não é superintegrável. Não tem a terceira constante. Só tem a terceira constante se for a dinâmica de H mesmo. Exatamente. Então, você perde essa simetria, né? Entendi, professor. Entendi.
Então, vamos ver os exemplos que são mais legais do que essa coisa mais formal. Então, um dos exemplos desse é o problema de Kepler, é o problema do potencial da força 1 sobre R2, potencial 1 sobre R. Então, eu vou lembrar vocês aqui rapidamente do problema de Kepler, e aí a gente vê como é que a gente deduz essa terceira constante de movimento e qual que é o significado dela. Então, vamos ver, vamos pegar aqui um problema de... Eu só fiz aqui uma parte, eu vou fazer o resto com vocês aqui na mão. Então, imagina que você tem uma força central, então é uma partícula num campo de forças centrais, então a força tem essa cara, é um F de R na direção radial, e esse F pode ser escrito, então, como um menos dV de R, na direção radial. Para esses sistemas, o momento angular é sempre constante, certo? L igual a R vetor mv é constante, né? Vamos lembrar por que é constante. Se eu derivar isso aqui, dl dt, eu vou derivar R ponto vezes R ponto é zero, então esse primeiro termo dá zero, e quando eu derivo R ponto, dá o R dois pontos aqui. R dois pontos é força, certo? Massa vezes aceleração é força, força na direção radial, radial com radial também dá zero produto vetorial. Então, L é constante, o movimento ocorre, então, no plano perpendicular a L, então a direção de L a gente escolhe como eixo Z, e o movimento fica restrito ao plano XY, porque se ele sair de XY, o momento angular entorta, e ele não pode porque ele é constante. Então, as equações de movimento, podia fazer isso no formalismo de Lagrange, mas eu acabei copiando aqui o que a gente viu lá no começo. Então, se a gente escrever a equação de Newton no plano XY, em coordenadas polares, então a gente tem massa vezes aceleração, quebra numa parte radial e uma parte angular, e isso é igual à força que está só na parte radial, certo? Então, a gente tem duas equações. A primeira equação é que esse cara é zero, não tem força na direção angular, e isso a gente pode reescrever dessa forma, 1 sobre R ddt de μr2 θ ponto, e esse μr2 θ ponto é o momento angular, certo? É massa vezes R θ ponto, que é a velocidade na direção θ. Então, isso aqui é o momento angular, é a expressão de você ter esse módulo do momento angular, né, que a gente já escolheu na direção Z, como constante. A equação radial, então, ela é isso daqui, igual à força, então está aqui embaixo. Certo? A gente pode, então, passar esse termo para o outro lado e escrever o θ ponto em termos de L. Certo? Esse é o truque, né? O θ ponto vira L sobre μr2, a gente substitui aqui e fica com essa equação para a parte radial, que só envolve L, que é constante, e R. Então, fica uma equação de uma dimensão, dá até para escrever como DDR de uma única função, que é o potencial efetivo, né? É V mais L2 sobre 2μr2. Então, existe um potencial efetivo. Então, o problema... Deixa eu escrever isso aqui. Então, a equação radial de uma partícula no campo central, ela é muito parecida com um potencial, com um movimento em uma dimensão, massa vezes aceleração igual a força, só que num potencial efetivo, né, que é o V de R, mais essa parte centrífuga, que depende do momento angular. Mas a gente pode tratar como problema em uma dimensão, para qualquer que seja o V de R. Certo? Então, muito bem. Então, no caso colombiano em particular, eu tenho um potencial menos K sobre R, K é a constante que está aqui, eu vou usar K para não ficar carregando G emão vezes μ. Então, se a gente pensar num problema de dois corpos, né, emão é a massa total, μ é a massa reduzida. Então, esse potencial efetivo, né, que é o 1 sobre R, vamos escrever ele aqui embaixo de novo. V efetivo, então é menos K sobre R, mais L2 sobre 2μr2.
Então, ele tem essa cara, né? Quando o R vai a zero, a parte centrífuga domina, ele vai para infinito. Quando o R vai para infinito, quem domina é essa parte, então ele fica negativo e vai a zero, tem um ponto de mínimo, e, dado uma energia negativa, né, a gente sabe que o movimento vai estar restrito entre esse R mínimo e o R máximo, né, como se fosse um problema de uma dimensão, e se você está com energia igual aqui ao fundo do poço, que eu estou chamando de VC, aí o R mínimo coincide com o R máximo, e você tem, então, uma órbita circular. O raio fica constante, então a partícula tem um raio constante e só está rodando em θ. Então, se a gente fizer essa conta, né, achar o ponto de mínimo igual a zero, o raio da órbita circular, ele está escrito aqui, L2 sobre G emão μr2. Não precisaria ser o potencial central, a gente podia pensar também num potencial do tipo KR2 sobre 2, por exemplo, um potencial tipo harmônico, né, em 3 dimensões. Aí o potencial efetivo vai ter essa cara que eu desenhei aqui, né? Para R grande, domina essa forma quadrática, para R pequeno, domina de novo a parte 1 sobre R2, e ele tem esse mínimo, também vai ter uma órbita circular aqui, vai ter outras órbitas aqui, etc. Como é que a gente resolveu a equação radial do problema de Kepler? Então, vamos lembrar rapidamente, eu copiei aqui umas coisinhas, só para a gente lembrar. Então, qual que é o truque para resolver aquela equação radial, né, que é essa daqui, no caso do problema de Kepler? Então, o truque era a gente definir uma nova variável U, que era 1 sobre R, e achar a equação da órbita. Em vez de achar U de t, a gente acha U em função de θ. Aí a gente inverte U e tem R em função de θ, que é a equação da órbita. Então, lembra assim, bem rapidamente, né? Como R é 1 sobre U, se eu derivar em relação ao tempo, eu tenho R ponto igual. Então, o derivado de 1 sobre U é menos 1 sobre o 2, du de θ, θ ponto. Certo? Então, U é em função de θ, θ depende do tempo. 1 sobre U ao quadrado é R ao quadrado, a gente joga ele para cima, o θ ponto está aqui, du de θ, eu estou chamando de U'. Então, esse cara que aparece é quase um momento angular, né? Então, multiplico por uma massa, divido por uma massa, e aparece um momento angular, que é constante. Então, R ponto é menos L sobre μ, U'. Certo? Deriva mais uma vez, para achar o R 2 pontos. Então, deriva mais uma vez isso aqui em relação ao tempo. Está aqui L sobre μ. Você faz... Já tem o du de θ. Eu faço d de θ disso, então fica d2u de θ2, dθ dt. Então, fica aqui, né? Du', deixa eu ampliar um pouquinho para ficar mais fácil de ver. O duas linhas θ ponto. Novamente, substitui o θ ponto pelo momento angular. Θ ponto, então, é L, né, sobre μr2, etc. Então, substitui novamente essa... Onde é que está? Essa equação aqui. Certo? Então, θ ponto é L sobre μr2. Já tinha um L, fica L ao quadrado, e está aqui o R 2 pontos. Então, a gente simplesmente joga isso aqui na equação de movimento. Então, μ R 2 pontos, então, cancela um μ que estava μ quadrado embaixo, igual ao potencial efetivo, né? A força efetiva. Só que eu estou escrevendo em termos de U, que é 1 sobre R. Né? Então, isso aqui é GNμ sobre R2, que fica U ao quadrado, e a parte da força efetiva, que tinha 1 sobre R ao cubo, fica U ao cubo em cima. Cancela 1 ao quadrado para todo mundo, e a gente cai numa equação, né? Joga essa constante para o outro lado, e a gente cai numa equação para o U, que é a equação de um oscilador harmônico. Tá? Esse é o grande truque, né? U duas linhas fica menos U, mais uma constante. E essa constante, se a gente olha, ela é o inverso do raio da órbita circular. É 1 sobre RC,
que eu estou chamando de UC aqui. Tá, então, a equação é simples de integrar, tá? É um oscilador harmônico, mais um termo constante, certo? Uma solução da equação, uma solução particular dessa equação é U igual ao C, né? Satisfaz a equação. Então, está aqui a solução da equação da órbita, em que acha U de θ, R de θ é simplesmente inverter esse cara. Então, R de θ, a gente escreve dessa forma, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Isso, então vamos só inverter isso aqui para ficar mais claro também. A gente coloca esse UC em evidência. Escreve U dessa forma e agora inverte. Então, 1 sobre U é R. Então, veio para cá. 1 sobre o C é o raio da órbita circular que está aqui em cima. E o que está lá embaixo, A sobre o C, eu estou chamando de epsilon, que é a excentricidade da órbita. Tá? Então, vamos olhar para essa forma da equação aqui. E, na verdade, eu fiz esse passo aqui intermediário, né? Esse U, eu estou escrevendo aqui como 1 sobre R. A constante, o C, eu estou escrevendo aqui, tá? O valor dela explicitamente, que está aqui em cima, e 1 mais epsilon cosseno de θ menos θ0. Certo? Então, só estou escrevendo isso aqui mais explicitamente aqui embaixo, para a gente comparar com o que a gente vai obter daqui a pouquinho. Tá, então, né, solução a jato aqui do problema de Kepler. Então, qual que é o truque? Escreve a equação radial, usa essa variável U igual a 1 sobre R, trata U como função de θ e não como função do tempo, né? Então, encaixa a equação da órbita, cai numa equação tipo oscilador harmônico, resolve a equação e inverte, e chega na solução R de θ, que está aqui em cima, ou 1 sobre R, que está aqui embaixo. Tudo bem? Deu para acompanhar, apesar da velocidade meio rápida aqui? Só para lembrar como é que é a solução? Acho que sim, professor, eu lembrei, sim. Legal. Então, vamos lá. Então, vamos ver... Então, o que a gente viu, o que a gente sabe quando a gente faz esse tipo de solução, né? Eu tenho que a energia do sistema é constante e o momento angular é constante, certo? Eu tenho duas constantes de movimento, o meu sistema é integrável e, portanto, o que eu espero de um sistema integrável é que as trajetórias ocupem uma superfície de dimensão 2, ou seja, elas ficam meio que dando voltas num toro de dimensão 2. Quando a gente olha para essa solução, a gente vê que ela é mais simples do que isso. Na verdade, isso aqui é a equação de uma elipse e as órbitas são todas fechadas. Tá? Elas estão caindo numa linha e não num toro. Tá? Então, tem uma constante de movimento escondida e vamos ver como que a gente acha essa constante e o que ela significa. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter que fazer junto com vocês, que eu não fiz o cálculo todo. Então, eu vou voltar então para o caso primeiro de uma força radial arbitrária, e a gente vai ver que essa constante só vai existir quando essa F for 1 sobre R2, tá? For da forma tipo Kepler. Mas vamos começar então. Tem o F, que é dp dt, é um certo F de R na direção radial. Então, eu vou calcular o seguinte, eu vou calcular P ponto, que é a força, produto vetorial com momento angular. Tá? Daí que vai vir essa constante. Então, como é que eu faço essa conta? Eu pego aqui o P ponto, que está aqui. Na verdade, o P ponto é F na direção radial, vezes o momento angular, que é massa R vetor R ponto, certo? É R vetor P, R vetor MV. Então, aparece uma massa aqui.
Muito bem, agora eu vou usar essas propriedades aqui. Eu vou abrir esse produto vetorial triplo. Deixa eu pegar de novo aqui. E eu vou usar também o fato de que L é constante, certo? dL dt é zero. Então, como dL dt é zero, eu posso, em vez de escrever P ponto vetor L, eu posso escrever ddt de P vetor L, certo? Porque o P ponto ddt vai atuar no P, quando atuar no L dá zero, porque o L é constante. Muito bem, do outro lado, o que eu tenho? Eu tenho f de R, mi sobre R na direção, no vetor R. Ah, não, esse vetor R eu já vou mexer nele agora. E agora eu tenho esse produto vetorial aqui, ó. R vetor, R ponto. Então, eu vou usar essa propriedade. Então, eu vou ter A escalar C na direção de B, ou seja, R escalar R ponto vezes R, menos A escalar B, ou seja, R quadrado, na direção de R ponto. Certo? Agora, eu uso essa propriedade do meio aqui em verde. Ó, R escalar R ponto, que é esse cara que aparece aqui, eu posso escrever como um meio de ddt de R escalar R. Certo? Que eu derivo o primeiro R uma vez, depois eu derivo o segundo R, dá duas vezes a mesma coisa, que dá R vezes R ponto. Agora, R escalar R que está aqui dentro é R2, em módulo, certo? É o módulo de R ao quadrado. E se eu fizer ddt de R2, dá duas vezes RR ponto. Tá? Ou seja, a gente já usou isso antes, né? O vetor R escalar vetor R ponto é a mesma coisa que módulo de R vezes R ponto. Então, a gente pode trocar esse produto escalar pelo produto de módulo de R, pela derivada do módulo de R. Então, isso aqui simplifica e fica assim. Então, fica um R ponto na direção de R, e aqui eu tenho menos R2 na direção de R ponto. Certo? Então, vamos lá. Mais um passo. Eu vou fazer agora o seguinte, eu vou puxar aqui para fora um R, eu vou escrever isso assim, como f de R mi vezes R ao quadrado. Eu vou puxar um R ao cubo para fora desse colchete. Um deles vai cancelar com o R que está aqui no denominador, para sobrar um R ao quadrado. Então, vamos ver como é que eu faço isso. Eu só tenho um R aqui no primeiro termo, então eu tenho que dividir por R ao quadrado. Certo? Aí esse R ao quadrado, deixa eu ver isso aqui, está certo. Quer ver que o primeiro termo, esse R mata com esse, só devia ter um R ponto. Então, está certo. Esse com esse, só sobra um R ponto. No segundo termo, eu tenho que ter um R quadrado, tem que sobrar um R em cima, né? Então, eu tenho que ter R ponto dividido por R. Certo? Aí o R quadrado de fora, com esse R embaixo, dá um R em cima, que é o que eu tinha antes. E, finalmente, eu tenho F de R, tem esse R2, tem o Mi. Isso que está entre colchetes, isso é ddt de R dividido por R. Porque, veja só, quando eu dei a menos um sinal, falta um sinal de menos aqui fora. Tem que colocar um menos aqui. Porque, olha só, quando eu derivar o numerador, vai ficar R ponto sobre R, que dá esse termo aqui com sinal de menos. Quando eu derivar 1 sobre R, dá menos 1 sobre R2, R ponto. E eu pego exatamente esse cara aqui. Então, olha só, eu tenho ddt de um lado, ddt do outro, mas eu tenho F vezes Mi, certo? Então, agora,
Se F de R for menos K sobre R2, que é o caso da força gravitacional, certo? Ela é atrativa e da forma 1 sobre R2, então, esses caras que estão aqui, F vezes R2, vezes o sinal de menos é K. Então, eu vou ficar com DDT de P vetor L igual a K DDT de R sobre R. K é constante. Diga. Tem o Mi, né, professor? Tem um Mi, obrigado. Tem um Mi. Tem um Mi aqui. Então, a gente passa tudo para o mesmo lado e fica com essa quantidade igual a zero e, portanto, o que está aí no meio tem que ser constante. Então, essa quantidade que está aí no meio é, então, o vetor de Laplace-Rougelet. E ele Professor, Diga. travou para mim aqui durante uma passagem. Ah, Aí eu ia perguntar, faltou um meio aí, não? vamos ver. Eu acho que não, mas É que da derivada lá de cima que você faz do produto escalar, né? Tem um meio, Tá. mas eu não sei. É porque travou mesmo para mim assim. Tá Aí bom. eu não sei se... Isso aqui, essa parte aqui. Isso, Tá, então não tem meio. Vamos repassar aqui. Então, olha só. Eu começo com R escalar, R ponto, vetores, né? R vetor escalar, dr dt. Então, eu escrevo isso aqui como um meio de DDT de R escalar R, certo? Porque uma hora eu derivo aqui, outra hora eu derivo aqui, dá duas vezes o mesmo termo, com esse meio mata e dá isso aqui. Agora, R escalar R é R2. R2 módulo de R ao quadrado. Então, esse meio continua aqui, eu faço DDT de R2. Quando eu derivo R2, aí sim dá 2R, R ponto. E o 2 mata o meio e dá só R, R ponto. Deu para... Tá, então, a gente pode meio que cancelar os vetores, né? R vetor escalar R ponto vetor é a mesma coisa que R vezes dr dt módulo. Beleza, não faz todo sentido. Obrigado. Nada. Professor, Diga. eu deixei passar, mas é interessante, né? Meio inesperado, porque esses vetores não apontam, né? Não, essa propriedade é estranha mesmo. É bem esquisito. Mas você vê, é um escalar de cada lado, na verdade, né? R escalar R ponto é um escalar, que é um escalar do outro. Mas é curioso mesmo, né? Que isso aconteça. Mas a gente usou essa propriedade lá para trás, quando a gente foi derivar as equações de Lagrange a partir das equações de Newton. Tinha um monte de truque que a gente fazia lá, e um deles, se não me engano, era esse. Era uma coisa bem parecida com esse, pelo menos. Legal. Professor, e esse vetor que a gente chegou agora aí, como constante do movimento, né? A constante que a gente estava procurando, a gente chegou a usar antes, né? Mas acho que foi introduzido sem contexto, né? Não, ou eu estou errado? Não, isso. Tem um exercício, né, que eu fiz, que eu pedi para mostrar que o coeficiente de Poisson desse cara com H era zero, né, no caso de Kepler. Então, aqui a gente tem... deixa eu pegar aqui. A gente tem vamos escrever o resto aqui. H. Deixa eu escrever isso aqui, em coordenadas também polares. Então, isso aqui é energia cinética, e aí tem energia potencial menos K sobre R. Então, essa é a newtoniana, e a gente tem uma constante, o Pθ, aqui, na verdade, é o L, né? É a constante de movimento que eu estou chamando, é o módulo desse vetor momento angular. Então, o exercício que eu tinha era para mostrar que esse vetor tem coeficientes de Poisson zero com a hamiltoniana e, portanto, ele é uma constante de movimento. O que acontece é que isso estava meio fora de contexto ali.
Então, aqui você não, acho que nem fora, né? Acho que aí que a gente achou, né? A gente chegou nessa constante, né? Antes a gente usou só para provar que era Isso, uma constante de movimento. exato, Agora a isso. gente A gente vê como encontrou é. ela. Isso, exatamente, exatamente. E aqui, se vocês calcularem, deixa eu ver, tenho aqui, o Cauchy de Poisson de A, aqui, bom, depois eu falo do módulo de A, eu vou escolher uma direção para esse vetor, mas, por exemplo, o módulo de A com Pθ ou com L, isso aqui não é zero, isso aqui dá A tangente de θ. Então, essas duas constantes de movimento não estão em involução, né? Então, o Cauchy de Poisson de H com A é zero, de H com Pθ é zero, mas de A com Pθ não é zero. Ele não dá zero. Mas, então, bem, vamos ver o que quer dizer essa constante, né? Qual que é a interpretação dela em termos de movimento. Então, primeira coisa, então, quais são as propriedades dela? Propriedades. Então, a primeira propriedade é que A está no plano do movimento, ou seja, está no plano XY aqui no caso. Ou seja, ela é perpendicular ao momento angular que nós escolhemos na direção Z. A escalar L é zero. Então, como que a gente vê isso? É imediato, né? Se eu fizer o produto escalar de A com L, eu vou ter que... o primeiro termo dá zero, porque eu tenho P vetor L. P vetor L é perpendicular a L e a P. Então, quando eu faço produto escalar com L, esse termo dá zero. E o outro termo, μk sobre R, R escalar L. Esse termo também dá zero, né? Esse aqui dá zero porque eles são ortogonais. E esse aqui dá zero também porque o R está no plano XY, certo? E o L está na direção Z. Então, essas coisas todas dão zero. E o A, então, está no plano do movimento. Então, muito bem. Então, imagina que você está aqui. Você está no plano do movimento, no plano XY, e você tem esse vetor que é constante, ele tem um certo módulo, tem uma certa direção, e ele vai ficar constante o tempo todo, ele não muda conforme a partícula vai andando. Então, o que a gente pode fazer? Eu posso escolher o eixo X na direção de A. Assim como escolhi o eixo Z na direção de L, eu vou fixar o meu eixo X de tal forma que o A aponte aqui. Eu escolho isso como base de orientação e, portanto, quando eu tiver minha órbita aqui, eu vou medir o θ a partir do A, certo? O eixo X é o A, eu vou medir o θ, eu escolho, é uma escolha natural de sistema de coordenadas. Então, muito bem, então eu vou fazer essa escolha, eu vou escolher o A na direção do eixo X, a partir do qual eu meço θ. Então, tá, então como é que fica A escalar R? Então, se eu pegar A e fizer o produto escalar com R, isso aqui é AR cosseno de θ. Certo? Porque o A está no eixo X, o R está aqui, então o produto escalar é AR cosseno θ, onde θ é o ângulo orbital. Do outro lado, eu tenho aqui a forma do A. Então, vou fazer esse cara escalar R. Então, eu vou ter R escalar P vetor L, que é o primeiro termo, menos, deixa eu puxar isso aqui por canto, μk sobre R, R escalar R de novo, certo? Eu tenho esse R aqui, então vai ficar um R ao quadrado ali no segundo termo. Então, vamos simplificar. Deixa eu me lembrar isso aqui. R escalar... tá. Eu vou usar essa propriedade cíclica desse produto escalar,
Então, isso aqui é a mesma coisa que L escalar R vetor P, certo? Eu rodo ciclicamente, isso não altera o resultado. Do outro lado, R escalar R é um R2, como eu tenho um R embaixo, sobra um R em cima. R vetor P é L. Então, isso aqui é L2. Menos mi KR. Certo? Então, a escalar R é AR cosseno θ, então vamos escrever isso aqui de novo. E é igual a L2 menos mi KR. Então, vamos isolar o R aqui. Você vê que isso aqui é uma equação da órbita, né? Isso aqui é R em função de θ. Então, vamos isolar o R, passa tudo para o lado de cá. R, deixar um mi vezes K aqui em evidência, fica 1 mais A sobre mi K, cosseno de θ, igual a L2, certo? E, portanto, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou passar o L2 para baixo, aqui. E o R que estava para cá, eu vou deixar como 1 sobre R, para comparar com aquelas expressões que a gente tinha 1 sobre R igual a alguma coisa, certo? Então, olha só, vamos comparar essa equação aqui com a equação que a gente tinha lá da solução radial. Eu vou copiar e jogar ela para baixo. Já passou. Passou. Aqui, essa última aqui, ó. Vamos copiar essa daqui. Copy. Jogar aqui embaixo. Aqui. Então, vamos ver. Essa constante, lembra que o K, né? Vamos lembrar o K, é GM mi. Então, aquilo que eu escrevi lá em cima, eu vou reescrever aqui embaixo, vai ficar GM mi quadrado sobre L2, certo? Substituindo o K aqui, 1 mais A sobre mi K cosseno de θ. Então, você vê que o A tem a ver com a excentricidade da órbita. Então, comparando essas duas equações, a gente vê que, como é que é? A sobre mi vezes K, vamos escrever o K aqui também, G M mi ao quadrado é a excentricidade da órbita. Então, primeiro, o módulo daquele vetor A tem a ver com a excentricidade da órbita. Então, essa é a primeira conclusão. E a segunda conclusão é a seguinte: a direção que nós escolhemos, né, a direção do A, que nós escolhemos como eixo X, você veja que quando θ é igual a zero, né, se a gente olhar nessa equação, quando θ é igual a zero, esse termo assume o seu maior valor possível, certo? O cosseno de θ é 1, então esse termo fica grande e, portanto, o R fica pequeno. O R atinge seu menor valor quando θ é igual a zero. E θ igual a zero é a direção do A. Então, a direção do A, deixa eu escrever aqui de novo, a direção desse vetor, né, que nós escolhemos como sendo o eixo X, como é que chama? É o periélio da órbita. Periélio tem H? Não tem H, sem H. Periélio. Ou seja, é a direção de maior aproximação da órbita do centro de forças. Né? Então, o desenho é assim. A gente tem aqui o plano XY,
Então o x, né, por definição, é a direção onde está o vetor A, e esse ponto corresponde... Esse ele vai fazer... Não, ficou feio. Esse ponto corresponde ao ponto de maior aproximação da órbita em relação ao centro. Então, o centro de forças está aqui. O θ igual a zero é quando 1 sobre r é máximo, portanto, r é mínimo. Então, o módulo do vetor de Runge-Lenz é proporcional à excentricidade da órbita. Então, quando você tem uma órbita circular, a excentricidade é zero. Então, A acaba tendo módulo zero, nesse caso, o limite. E a direção onde ele aponta é a direção onde está o periélio da órbita. Aí a órbita... Diga lá. Não, só nesse último fato aí do A ser zero, né? Quando for circular. Daí o centro não vai ficar no 0, 0, então, né? Porque o A está para a direita, ele tem tamanho zero, então, a órbita vai só encostar, né? Então, também é um detalhe. Mas tudo bem, quer dizer, desse limite, o que acontece é que, como a órbita fica circular, né, então o Sol aqui, né, o centro de atração aqui, vai ficar... a órbita vai ficar redonda em volta dele, né? Então perde o sentido você ter uma direção do vetor A, né? Porque não tem periélio, né? Ela é redonda, né? Então qualquer direção é igual, né? Então aí o módulo de A vai para zero, a direção perde o sentido, mas para qualquer excentricidade que você tenha, então se você quiser saber onde é que está o vetor de Runge-Lenz, você busca onde é que está o periélio e ele está apontando para lá. Esse é o vetor. Então, é legalzinho, né? Tem uma interpretação bonitinha e a órbita fica, de fato, unidimensional. Então, todas as órbitas do programa de Kepler são fechadas, porque a variedade, né, a superfície onde o movimento ocorre, tem 3 vínculos para serem satisfeitos: energia, momento angular e vetor de Runge-Lenz. Então, você acaba caindo em uma dimensão. Professor, antes de você passar adiante, só um detalhe para quem vai ler depois as notas de aula. Acho que 2 páginas acima, se o senhor puder voltar. É só para não confundir, aí mesmo. Só para não, perdão. Né, esse AR cosseno, a segunda linha não é por causa da primeira, né? A primeira é você definindo o A na direção X, né? Isso, exato. E a segunda é usando o A como P vetor R, exato. Isso aqui. Isso. Acho que ali embaixo até pode ficar claro. Então, acho que tem tudo certo. Isso, isso. Vamos escrever aqui A paralelo a X. Isso aqui é a definição do A. Beleza, obrigado. Isso, fica mais claro para quem está lendo. Legal. Muito bem. Então, esse é um exemplo bem bacana, bem interessante, eu acho. E tem um segundo exemplo de sistema superintegrável que eu queria, então, discutir para a gente fechar essa parte, que é o oscilador harmônico com frequências comensuráveis. Então, deixa eu escrever o problema. Então, aqui é oscilador harmônico. (2D). Então, olha só, qual que é o problema? O problema geral é assim: eu tenho uma partícula que tem um potencial harmônico na direção 1, com frequência ω1, eu já vou descrever desse jeito, e frequência ω2 na direção 2. Q1 e Q2 é XY, vou usar Q1 e Q2 para ficar mais fácil. Então, veja só, tem um caso aqui. Bom, em primeiro lugar, eu tenho 2 constantes de movimento, certo? Que são as energias em cada direção. Essas 2 constantes de movimento são independentes, obviamente, e o sistema é integrado.
O H, que é soma de H1 e H2, não é independente de H1 e H2, então não conta como uma terceira constante de movimento, certo? Elas têm que ser realmente independentes, tem que ter aquela condição dos fluxos serem linearmente independentes. Então, eu tenho duas constantes aqui. Então, se a gente tiver um caso onde ω1 igual a ω2, que seria o caso ressonante mais simples, então, nesse caso em particular, eu teria um problema assim, ó. Vou reescrever agora nesse formato. M ω2, vamos chamar isso aqui de ômega. M ω2 sobre 2, Q12 mais Q22, ou seja, isso aqui, se eu escrever em coordenadas polares, é Pθ ao quadrado sobre 2mR2 mais M ω2 R2 sobre 2. Então, eu tenho um problema de forças centrais, certo? Eu tenho a força central, depende de R ao quadrado, e, portanto, o momento angular Pθ é constante de movimento. Então, Pθ, a hamiltoniana não depende de θ, então Pθ, que é o momento angular, é constante. Então, aqui, de fato, eu tenho três constantes de movimento independentes. Eu tenho, se eu escrever Pθ em termos das variáveis originais, note que Pθ é R vetor P, certo? Então, esse seria, se eu estou na direção Z, seria Q1 P1 menos Q1 P2 menos Q2 P1, R vetor P, certo? E isso aqui é independente de H1 e H2. Tá? Então, tem três constantes de movimento, o sistema é super integrável e o movimento é uma órbita fechada novamente. Se você resolver o problema, você vai ver que a órbita sempre se fecha. Dá uma volta em x, é o mesmo tempo que demora para dar uma volta em y, e a trajetória se fecha, a curva está em uma dimensão, a variedade tem dimensão 1, é o mesmo caso anterior, certo? E aqui a terceira constante de movimento é meio óbvia, que é o momento angular, porque o problema é um problema de forças centrais. No entanto, esse problema é mais geral. Você pode ter um caso onde ω1, deixa eu copiar na mesma anotação que eu fiz aqui, aqui. Então, o caso mais geral é você ter ω1 igual a R ω0, ω2 igual a S ω0, com R e S inteiros, de tal forma que ω1 sobre ω2 é um número racional, R sobre S. Nesse caso, a órbita também vai fechar, porque enquanto eu dou R voltas numa direção, eu dou S voltas na outra, e a trajetória acaba fechando, mas o problema não é o problema de forças centrais. Tá? Não dá mais para fazer esse truque aqui, porque vai ter R e S aqui no meio. Né? Eu posso fatorar o ω0 aqui nas frequências, mas vai ficar um R aqui, né? Vai ficar o ω0 aqui, mas vai ficar um R quadrado, um S ao quadrado, e a coisa não é mais um problema de força central. No entanto, as trajetórias vão ser todas fechadas e, portanto, existe uma constante de movimento escondida nesse problema. Então, vamos achar essa constante de movimento e ver qual que é a cara dela. É uma cara meio feia. Eu vou fazer uns casos mais simples aqui. Então, como é que a gente estuda esse problema com as nossas ferramentas de sistemas integráveis, né? Então, em primeiro lugar, eu vou transformar essa hamiltoniana com frequências genéricas, ω1 e ω2, para variáveis de ação e ângulo do oscilador harmônico. Tá? Então, vamos fazer isso primeiro. Primeiro passo. Variáveis de ação e ângulo. Então, para o oscilador harmônico, isso é bastante fácil, a gente já fez isso, eu vou colocar aqui a equação. Então, QK, Q1 e Q2, K igual a 1 ou 2,
a transformação canônica é assim, ó, é 2i sobre m ômega, seno de φ, então K igual a 1 ou 2, e o PK é raiz de 2m e K ômega K, cosseno de φ. Vamos só para, a título de exercício, vamos checar que a transformação é canônica. Vamos calcular cochetes de Poisson de QK com PK e ver se isso aqui dá 1. Então, vamos lá, tem que fazer... eu vou fazer isso aqui em relação a φ e a I, certo? Então, eu vou fazer dQ dφ, dP dI, menos dQ dI, dP dφ, somado em L, de 1 até 2. Então, eu vou fazer Q1 com P1, Q2 com P2, e isso tem que dar 1. Certo? Então, vamos fazer um deles aqui, só para a gente... Vou fazer Q1 com P1. Então, primeiro, Q1 e P1 só dependem de φ1 e de I1, certo? Não dependem de I2 e de φ2. A transformação é totalmente separada, então essa soma vai embora. Vai ficar só isso aqui. dQ1 dI1, dP1 dφ1. Deixa eu me arrumar um pouco melhor aqui. Então, vamos fazer essa conta. dP1 dφ1, derivada de seno é cosseno. Então, vai ficar raiz de 2i1 sobre m ômega 1, cosseno φ1, vezes dP1 dI1. O I1 está dentro da raiz. Então, vai ficar raiz de 2m ômega 1, derivada da raiz é 1/2, e fica a raiz de I1 aqui embaixo, cosseno φ1. Aí, menos dQ1 dI1, então vou derivar o Q agora em relação a I1, então vai ficar raiz de 2 sobre m ômega 1, derivada da raiz. Sobre 2i1, seno φ1, vezes dP1 dφ1. Derivada de cosseno é menos seno. Então, vai ficar um mais aqui. Raiz. Seno φ1. Então, vamos ver se as coisas dão certo aqui. Eu vou ter, então, nesse primeiro termo aqui, ó, a massa cancela, o ômega cancela, esse 2 vai ficar uma raiz de 2 embaixo, que cancela também, e 1 também cancela, fica cosseno ao quadrado. E o outro termo também deve cancelar tudo, né? Cancela o m, cancela o ômega 1, cancela o I1, cancela o fator 2, seno ao quadrado. Aqui, ó. Então, beleza, transformação canônica, a gente pode usar essas variáveis. Como é que fica a Hamiltoniana, então, escrita em termos dela? Fica bem simples, né? Se eu elevar aquelas coisas ao quadrado, né, as equações da transformação aqui, ó, elevo isso aqui ao quadrado, eu fico com, deixa eu apertar de cor, com m ômega 1, vou fazer para variável 1, Q1 ao quadrado. Eu passei o m ômega para o outro lado, vou passar o fator 2 para cá também, igual a I1 seno ao quadrado de φ1, certo? Então, elevei ao quadrado e rearranjei os termos. O P eu faço a mesma coisa, eu vou pegar P1 ao quadrado, eu vou passar o 2m para cá, certo? E vou deixar passar um ômega também para cá, isso aqui vai ficar igual a I1 cosseno ao quadrado de φ1.
soma as duas, e eu vou ter I1 igual 1 sobre ω1, P1 ao quadrado sobre 2m, eu coloco um ω1 em evidência, 1 ao quadrado sobre 2, e isso aqui é hamiltoniana, né? É o H1 que aparece aqui. Então, eu vou ter que o H1 é ω1 vezes 1. Mesma coisa para o H, o H2. Então, a hamiltoniana, em termos dessas variáveis I e φ, fica com essa cara bem simples, né? Não depende dos ângulos. Tá aí, ω1 e 1 mais ω2 e 2. Muito bem. Próximo passo. Eu vou definir uma variável complexa auxiliar que é parecido com aquele operador de criação e aniquilação na mecânica quântica. Então, eu vou definir A1 e A2 dessa forma aqui. Ó. Deixa eu pegar as constantes. Mω sobre 2, então tem para o 1 e para o 2. P sobre Mω mais IQ. Tá? Então, vai ter o A1 e o A2 e os seus complexos conjugados, né, que só troca o sinal ali da parte imaginária. Então, olha só. Se eu calcular A vezes A estrela, o que vai dar? Fica Mω sobre 2, P2 sobre M2 ω2, mais Q2. Certo? Que é quase hamiltoniana de novo. Então, eu tenho a menos de um ômega. Então, se eu colocar um ômega aqui em evidência, eu vai ficar com P2 sobre 2m, certo? Um dos m's cancela, um dos ômegas cancela, já está em evidência, mais m ω2 Q2 sobre 2. E se a gente comparar aqui em cima, ó, isso aqui é exatamente a variável de ação. Isso aqui é exatamente o IK. Tá? Que é 1 sobre ômega vezes a hamiltoniana. Outra coisa interessante, né? Se eu tomar como é que é a história aqui? Deixa eu ver. A parte imaginária de A e dividir pela sua parte real, certo? Ou seja, se eu fizer o argumento, né, desse número complexo, isso aqui vai dar, esse fator é comum, vai cancelar, então vai ficar, como é que é? A parte imaginária vai ficar M ômega K. Como é que é? Tá, QK. Eu vou dividir isso por isso. Então, vai ficar QK sobre PK M ômega em cima. Isso está certo. Aqui vai ficar PK. Se vocês olharem, então, quem que é esse cara aqui? Quem que é essa razão de parte imaginária sobre parte real? É exatamente a tangente de φ. Ó, se eu dividir uma coisa com outra aqui em cima, eu vou ver que QK sobre PK é igual ao 2i cancela, que está em cima, o m ômega sai da raiz embaixo, então mk QK sobre PK é a tangente do ângulo φ, tá? Que é o que aparece aqui. Ó. Isso aqui é tangente do ângulo φ. Tá, então, esse número complexo que a gente está definindo, que faz o papel, então, quase desse operador de criação e aniquilação, o módulo dele é a variável de ação. E a fase dele, a parte imaginária sobre a parte real, é a tangente do φ, que é o ângulo sobre o tório. Então, a gente pode escrever isso aqui, ó, tangente. O AK é a raiz de I
certo? Porque o módulo quadrado dele é I, então o módulo dele é raiz de I, e aí fica, certo? A parte imaginária, né? Se a gente escrever isso aqui explicitamente como cosseno mais I seno, então a gente vê que a parte imaginária sobre a parte real é a tangente de ficar. Tá? Então, esse número complexo, o módulo dele está ligado com a variável de ação e a fase dele está ligado com a variável de ângulo. Tá? Então, né, a extensão disso para a mecânica quântica vai virar operador de criação e aniquilação, mas a mecânica clássica, a interpretação é de módulo e fase como, né, ligado à variável de ação e ligado à variável de ângulo. Né? Isso aqui, então, é A vezes a estrela é o módulo de A ao quadrado. Né? Então, o módulo de A é raiz de I. E aí, tá, então, a gente tem essa outra maneira de escrever a hamiltoniana em termos desses números complexos, né? A e a estrela, em vez de escrever como I ômega. Ele pode escrever como A vezes a estrela vai dar o IK, certo? Muito bem, então por que eu estou fazendo tudo isso? Né? Por que eu estou elaborando dessa forma aqui? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso caso. Então tem esse oscilador harmônico, eu posso escrever em variáveis de ação e ângulo, tem essa hamiltoniana simples e tem essas variáveis auxiliares, A e a estrela, em cada direção. Muito bem, agora vamos supor que eu estou no caso ressonante. ω1 igual a R ω0, ω2 igual a S ω0. Então, a minha proposição para vocês é o seguinte. Então, o número complexo Z igual a A1 elevado a S vezes A2 estrela elevado a R é uma constante de movimento. Ou seja, tanto a parte real, então quando a gente escreve tudo isso aqui em termos de Q e P, vai ter uma parte real, vai ter uma parte imaginária, e essas duas funções de Q e P que a gente vai obter vão ser constantes de movimento desse problema. Então vamos provar, né? Qual que é a prova? Então, primeiro, vamos escrever Z como em termos de módulo e fase. Tá? Então, o A1 é raiz de I1 e a F1, e o A2, mesma coisa. Então, eu vou ter um I1 elevado a S sobre 2, certo? Porque A1 é raiz de I1, está elevado a S. O A2 tem um módulo que é I2 a meio, então fica R sobre 2. E tem as fases agora. Então, A1 e a F1, como está elevado a S, é Φ1 vezes S, e o A2 complexo conjugado é E menos Φ2 e está elevado a R. Certo? Então, esse aqui é o número complexo escrito em termos de I, Φ1 e Φ2. Muito bem. Os I são constantes, certo? A gente já sabe disso. I1 e I2 são constantes. O que falta mostrar é que essa fase Φ, que é Sφ1 menos Rφ2, também é constante. Então, vamos mostrar que também a fase é constante. Então, eu vou calcular psi ponto. Então, isso aqui é Sφ1 ponto menos Rφ2 ponto. Quem que é Φ1 ponto? Ora, Φ1 ponto é ΔH del I1, certo? Que é ω1, que é R ω0. Φ2 ponto
é ΔH, ΔI2, que é o ômega 2, que é S ômega 0. Então, quando a gente joga isso lá no psiponto, vai ficar S vezes R ômega 0, menos R vezes S ômega 0, e dá zero. Essas coisas se cancelam. Tá? Então, esse número Z tem um modo constante, tem uma fase constante, portanto, Z é constante, e daí eu tiro, então, duas constantes de movimento, a parte real e a parte imaginária do Z. Então, vamos ver que cara que tem essas constantes, essas funções, né? Para o caso, por exemplo, R igual a S igual a 1, que a gente espera que apareça um momento angular, e um caso um pouco diferente para ver o que aparece. Então, vamos ver exemplos aqui. Professor, Diga. eu estou entendendo o que o senhor está fazendo, mas não estou entendendo por quê só. Então, porque é o seguinte, quando eu tenho o... Tá, vamos voltar aqui para ver, aqui, afinal de contas, por que todas essas contas, né? Quando eu tenho um oscilador harmônico bidimensional com frequências iguais, ômega 1 igual a ômega 2, eu sei que eu posso reescrever essa hamiltoniana aqui dessa forma, e eu estou num problema de forças centrais, né? O potencial só depende de R ao quadrado, e eu sei que eu tenho uma constante de movimento adicional, que é o momento angular, e isso torna o problema superintegrável, ou seja, as trajetórias vão ser todas fechadas. Por que elas vão ser fechadas? Porque o tempo que eu demoro para dar uma volta em Q1 é o mesmo tempo que eu demoro para dar uma volta em Q2, então eu vou sempre voltar para o mesmo ponto. Note que se ômega 1 e ômega 2 forem... Se ômega 1 sobre ômega 2 for um número irracional, eu nunca consigo fechar, né? Essas trajetórias, se a gente olhar no plano Q1, Q2, Q2. Então, você vê, o Q1 está limitado, né, e o Q2 também está limitado, são as regiões de oscilação de cada módulo. Então, eu sei que o movimento vai se dar dentro dessa caixinha. E se eu tiver, então, ômega 1 igual a ômega 2, quando eu desenhar uma órbita aqui, ela vai ter essa cara aqui, ó. Tá? Se eu mudar a condição inicial, eu vou ver uma órbita assim. Qualquer condição inicial que eu coloque, deixa eu pegar uma melhor. Qualquer condição inicial que eu coloque, o movimento vai desenhar uma curva fechada, tá? Porque os ômegas são iguais. Então, por que as curvas são fechadas? O movimento é bidimensional. Eu tenho duas constantes de movimento, ele devia ocupar uma superfície bidimensional, mas ele ocupa uma linha. Isso é porque tem uma terceira constante de movimento, que é o momento angular. Compare isso aqui, então isso aqui é o caso ômega 1 igual a ômega 2. Imagina que você tem ômega 1 e ômega 2 irracionais. A razão deles é um irracional. Q2. Então é a mesma coisa, o Q1 e o Q2 estão limitados. Mas aí você pega uma condição inicial qualquer e começa a desenhar a órbita. A sua órbita vai fazer isso aqui, ó. Ela vai ficar enrolando aqui dentro e nunca vai fechar. Tá? Então, de fato, a trajetória está ocupando uma região bidimensional, que é o tório. Só tem duas constantes de movimento, H1 e H2. Agora, sempre que você tiver uma razão de frequências comensuráveis, como está aqui, a trajetória vai fechar. Ela pode não fechar num único círculo, né? Mas aqui, por exemplo, não sei se vou conseguir desenhar, que é sempre chato de fazer essas figuras, mas vamos pegar, por exemplo, que a razão é 2:1, né? E não 1:1. Então, o que acontece é que a trajetória vai, ao dar uma volta aqui, por exemplo, você vem aqui, ela faz isso e fecha.
Então, você vê que na direção Q1 você foi e voltou 2 vezes, enquanto que na direção Q2 você só fechou uma vez, né? Mas ela fecha. Então, qualquer condição inicial que você der, ela vai fazer um loopzinho, um 8, desse jeito e vai fechar. E a pergunta é o seguinte, nesse caso, onde as frequências são racionalmente conectadas, né? Ômega 1 sobre ômega 2 é um racional, o potencial não é mais central. Mas tem que ter uma constante de movimento. Quem quer a constante de movimento escondida? Então, eu quero encontrar uma constante de movimento escondida nesse problema que torna a superfície MF de dimensão 1. Tem que ter uma constante de movimento. Então, o que eu estou mostrando para vocês é que a constante de movimento é esse cara aqui. Ó. Entendi. Entendeu? Então, esse número complexo, vou fazer um exemplo explícito agora, ele vai dizer para a gente, ele é constante. Então, ele vai dar para a gente essa constante adicional que está faltando. Beleza, professor, obrigado. Então, deixa eu fazer um exemplo aqui. Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui feito. Tá, então vamos fazer primeiro o caso R igual a S igual a 1, ou seja, ômega 1 e ômega 2 são iguais a ômega 0. Né? Então, nesse caso, o Z, eu vou copiar aqui para não ter que fazer toda a conta, mas esse número complexo, Z, então ele vai ser raiz quadrada de I1, I2, e aí φ1 menos φ2. Certo? Então, eu posso escrever tanto I1 e 2 em termos de Q e P, eu posso escrever, vamos abrir isso aqui mais um pouquinho só. Isso aqui, então, é I1 e 2, cosseno de φ1 menos φ2, mais I, raiz de I1 e 2, seno de φ1 menos φ2. Então, o que eu posso fazer? Eu sei I1 e I2 em termos de P e Q, são essas... Onde é que ela está? Aqui, são essas funções aqui em cima, certo? I1 e I2 eu tenho em termos de Q e P. E eu posso abrir aquele seno de φ1 menos φ2 em seno de A mais B, e eu sei escrever os senos também em termos de Q e P. Eu tenho seno de φ1 em termos de Q1, P1, etc. Então, eu posso jogar tudo aqui nessa expressão, abrir tudo, escrever tudo em termos de Q e P, e o que eu vou obter vai ser o seguinte. Então, nesse caso, ao fazer essa conta, vai dar, eu estou copiando aqui, M ômega 0 sobre 2. A parte real, então, é P1, P2 sobre M2 ômega 0 e 2, mais Q1, Q2. E a parte imaginária, ela vai ser mais I sobre M ômega 0, Q1, P2, menos Q2, P1. Então, você vê, a parte imaginária dessa constante de movimento é o momento angular, essencialmente, certo? Isso aqui é o momento angular, que é constante, R vetor P, porque é um problema de forças centrais, e aí tem uma outra constante de movimento que aparece, que é essa daqui, ó, Q1, P1, mais Q2, P2. No entanto, essa parte real, ela não é independente, ela pode ser escrita em termos de H e de L1 e de L2. Desculpa, de H1, H2 e LZ. Então, isso aqui também é constante. Todo Z é constante, então parte real e parte imaginária é constante. A parte imaginária é um momento angular, tem uma constante adicional, mas essa daqui a gente pode mostrar que ela não é independente. Dá para escrever esse cara em termos de H1, H2 e LZ. Tá? Mas está aí, tá? Você achou a outra constante de movimento. Eu vou só mostrar um exemplo mais complicado, que é R igual a 1 e S igual a 2. Então, esse é um caso que o momento angular não se conserva, não é um problema de forças centrais, e aqui essa conta é mais complicada. A parte real do Z,
eu estou copiando aqui também, ela tem umas constantes aqui na frente, sobre raiz de 2, P1 ao quadrado, P2, sobre 2m ao cubo, ômega 0 ao cubo, menos Q1, que multiplica P2Q1 menos P1Q2, que é o momento angular, sobre 2m ômega 0. Então, esse cara vai ser uma constante de movimento, uma constante de movimento complicada, né? E a parte imaginária também dá uma outra coisa, também bem complicadona aqui. Deixa eu só escrever para a gente ver a cara dela. Q2, Q1 ao quadrado, mais P1 sobre M2 ômega 0, 2, e aqui aparece de novo o momento angular. Então, nesse caso de ressonância 2,1, essas funções que são absolutamente estranhas, né, elas permanecem constantes ao longo do movimento. Então, P1 varia com o tempo, P2 varia com o tempo, Q1, Q2, todo mundo varia com o tempo, mas essas combinações são constantes ao longo do movimento. Novamente, eu vou ter aqui H1 constante, H2 constante, real de Z constante, imaginário de Z constante. Essas 4 constantes de movimento não podem ser todas independentes uma da outra, obviamente, porque senão não tinha movimento, não teria um ponto só, não posso satisfazer, manter 4 coisas constantes num problema de 4 dimensões, né? Então, uma delas pode ser escrita em termos das outras, mas essa é uma forma sistemática, né, de a gente achar essas constantes de movimento escondidas aí, então, no problema do oscilador harmônico ressonante, para qualquer que seja a ressonância, né, RS, que você esteja olhando. Mas vai ter uma constante de movimento escondida, né? Então, se o movimento for numa linha, né, se as órbitas forem fechadas, tem alguma coisa escondida e deve ter um jeito de encontrar qual que é essa constante. Tá, então, esses sistemas, né, eles são, na verdade, bem raros, né, sistemas que são super integráveis. Então, basicamente, os sistemas conhecidos são o oscilador harmônico ressonante e o problema de Kepler. E, na verdade, tem um resultado que eu não vou demonstrar, se vocês quiserem depois tem uma demonstração no livro, que é o seguinte: se você tiver um problema de potencial central, né? Isso aqui só para terminar, então, a aula, só para enunciar, tem um resultado que chama Teorema de Bertrand. Se você tiver um potencial central da forma U de R igual a K, com um índice N aqui, R elevado a N, então, isso aqui, então você vê, quando K, então para N igual a 1, 2, 3, etc., o K tem que ser uma constante positiva, e se o N for negativo, né, tipo o potencial de Coulomb é o N igual a menos 1, né? Menos 3, aí você tem que fazer o K negativo para que tenha órbitas fechadas. Tá? Então, essa constante é positiva num caso, negativa no outro. Então, para esse potencial, os únicos casos onde todas as órbitas são fechadas são N igual a 2 e N igual a menos 1. Então, só para N igual a 2 e N igual a menos 1, todas as órbitas são fechadas. Que corresponde ao problema de Kepler, né, N igual a menos 1, e o oscilador harmônico isotrópico para N igual a 2. Tá? Então, só nesse caso que você tem órbitas, seja para todas as outras potências de N, as órbitas não vão ser fechadas. Né? E um exemplo que a gente viu, não cai exatamente nessa categoria, né? Mas se você tiver um V de R
igual a menos K sobre R mais A sobre R2, a gente viu que um exercício que mostrava que as órbitas precessionavam, né? A elipse vai sofrer uma precessão e a órbita não vai fechar mais. Então, isso aqui meio que fecha essa parte mais formal, né? Esse bloco formal de sistemas integráveis. Eu sei que isso aqui é um pouco pesado, mas eu acho que as lições que eu quero que vocês aprendam aqui são as seguintes. Se você tem um sistema newtoniano e você tem número de constantes de movimento suficientes, o sistema é simples, de alguma forma. Então, N graus de liberdade, N constantes de movimento, o sistema é integrável, você pode ser difícil resolver, mas quando você resolver, você vai perceber que as órbitas são bastante simples, né? Elas caem, elas preenchem genericamente uma superfície de dimensão N, né? Então de dimensão muito menor do que o espaço de fase, porque tem que satisfazer todos esses vínculos, e em coordenadas apropriadas, que são essas variáveis de ação e ângulo, o movimento é trivial, né? As ações são constantes e os ângulos se movem linearmente no tempo. Se você tem constantes de movimento adicionais, então a dimensão da superfície onde ocorre o movimento diminui, porque tem mais vínculos que devem ser satisfeitos, né? E o sistema fica ainda mais simples, né? E os exemplos tradicionais, embora eles sejam muito poucos, né, eles são importantes, né? O problema de Kepler, que é um problema meio fundamental, e o oscilador harmônico isotrópico ou ressonante em geral. Então, acho que é isso. Se vocês quiserem perguntar, voltar em alguma coisa, mas só para concluir, então isso fecha esse bloco, e a partir da aula que vem a gente vai estudar perturbações de sistemas simples. Então, eu vou começar com um estudo de estabilidade, a gente vai falar de estabilidade em sistemas hamiltonianos, bacana, é bem mais simples do que essa coisa formal, e aí a gente vai ver teoria de perturbação, a gente vai perturbar sistemas integráveis e ver como que eles respondem a essas perturbações. Perguntas, comentários? Professor, estou tentando formular aqui, porque a gente viu, que a pergunta vai ser meio geral demais, né? Já que a gente acabou de ver aí por esse teorema de Bertrand que são poucos mesmo os casos de superintegrabilidade, né? Uhum. Mas nesses casos que a gente viu que teria N mais K, né? Mas esse N mais K constantes em movimento, e esse N mais K nunca vai ultrapassar o N mais K nunca vai ultrapassar o 2N, né? Isso, exatamente. Tem que seria o que sobrar estava acontecendo. Isso. Por isso que você sabe que elas são aquelas duas, né? A parte real e imaginária do Z que a gente acabou de encontrar, para esse segundo caso, por mais complicadas que sejam, que alguma delas vai ter que ser escrita em termos das outras, né? Exatamente. Isso, exatamente. Tem, deixa eu só, até tem um exercício que eu posso fazer para vocês na sexta-feira, o último exercício desse capítulo, que pegar o problema do oscilador, deixa eu ver aqui, do oscilador isotrópico mesmo, ômega 1 igual a ômega 2 igual a ômega. Então, aí você tem 3 constantes de movimento dadas, né, que é o H1, o H2 e o LZ, o momento angular. Dá para escrever, em vez de usar essas 3 constantes de movimento, dá para você definir 3 outras constantes, que no exercício é chamado de K1, K2 e K3, que, deixa eu ver se eu consigo só mostrar para vocês aqui. Isso também esse problema é interessante. Onde é que ele está? Até um pouquinho. Deixa eu só... não está no lugar certo que eu queria aqui. Deixa eu encontrar só rapidinho. Aqui... Isso. Deixa eu tirar uma foto disso aqui e jogar lá na página. Só um momento. Aqui.
Aqui. Deixa eu apertar aqui. Então, está aqui. Esse aqui é o exercício. Dá para aumentar. Então, ele faz o seguinte. Se você tem... Então, ele tem essas três constantes, H1, H2 e LZ. Dá para mostrar, calcular que os comutadores, os coeficientes de Poisson de uma coisa com outra, para mostrar que elas não estão todas em involução uma com a outra. Mas, se você definir, em vez dessas três, essas outras três aqui, ó, K1, K2 e K3, você vê que esse K1 é uma das coisas que a gente viu aqui em cima, né? Aqui está muito grande, deixa eu diminuir um pouquinho. Eu acho que é essa constante de movimento aqui, ó. É um P1, P2 com Q1, Q2, é basicamente o K1 que está escrito aí. Então, se você usar K1, K2, que é H1 menos H2, e K3, quer dizer sobre 2, na verdade, esse K1 tem um ômega, 2 sobre 2 ômega, falta dividir por ômega, depois eu vou corrigir. Dá para escrever a newtoniana dessa forma, K1 ao quadrado, mais K2 ao quadrado, mais K3 ao quadrado, e esses Ks satisfazem uma álgebra de momento angular. Coeficiente de Poisson de KI com KJ, Epsilon e JK, KK. Então, isso mostra mais ou menos o grupo de simetria que está associado com esse oscilador isotrópico. E é o que você falou. Aqui você vê, agora a gente tem 6 constantes de movimento, né? K1, K2, K3, H1, H2, LZ. Obviamente, só 3 disso são independentes, né? Porque tem que sobrar uma curva que é a trajetória, senão não sobra nada, né? Você vai ter um ponto ali como trajetória do sistema. Esse problema é bem bacaninha, depois a gente faz ele. E daí tem, talvez, uma interpretação de um momento angular estranho, então, aí. Isso, exatamente. Eu não cheguei a pensar muito sobre o que isso significa, mas é bem esquisito, né? Você tem uma álgebra de momento angular, aqui de SU2, né? Tipo um problema de momento angular, e é curioso que o H é escrito como H ao quadrado. H ao quadrado tem essa forma. O H é a raiz quadrada disso, que é uma coisa meio esquisita, né? Não sei exatamente o que isso significa, assim, mas é interessante de ver. Eu acho muito, muito interessante mesmo essas constantes aparecerem, né? Eu acho que até quando a gente estava vendo Lagrange, né, Lagrangiana ainda, a gente trabalhava com a velocidade além da posição, né? Uhum. E eu acho que um salto, né, para a Newtoniana é de trabalhar com o momento, que é praticamente a mesma coisa, né, para objetos de massa constante, mas diferente da velocidade, é uma grandeza que se conserva, né? Então, talvez daí a utilidade, né, de você trabalhar com ela. Não sei. Pode se conservar ou não, né? Então, por exemplo, aqui você vê o... Onde é que está sim, desculpa. Eu digo, é uma grandeza, parece, né, pelo menos ao meu ver, mais fundamental do que a velocidade, simplesmente. Eu acho que sim. É isso que eu quis dizer. Inclusive, se você vê os princípios, a matemática do Newton, ele mesmo ele fala muito de momento, né? De quantidade de movimento, que ele considera mais fundamental do que velocidade. Então, o enunciado da segunda lei é que a força F igual a dp/dt. Né? F não é igual a ma. Isso é coisa que a gente usa porque é mais fácil, mas F é dp/dt. E Newton já tinha essa intuição, né? Que o que a força muda é a quantidade de movimento. Então, é bem curioso. Agora, outra coisa importante do formalismo hamiltoniano é o fato de você poder fazer transformações onde você mistura, né, Q e P, né? Então, é isso que dá toda essa liberdade de fazer essas transformações malucas, né? De definir esse I, esse φ, né? Essas combinações esquisitas que a soma hamiltoniana acaba tendo uma cara trivial, né? Que você não consegue fazer muito com Lagrange. Eu tenho a impressão que quando ela vai ficando mais trivial é que você está achando as grandezas mais fundamentais, né? Não sei se é exato. Eu acho que sim, exatamente. Aqui você está achando as coisas que são conservadas, né? Que são essas ações são as coisas que são conservadas, né?
Então, você está escrevendo em termos das coisas conservadas, exatamente. Então, é interessante. É interessante também como que esse A e A+, né, acaba também tendo um papel, né, na mecânica clássica. Enfim. Não, isso é impressionante mesmo, professor. Isso foi desenvolvido depois da mecânica quântica ou não? Já? Então, não, a teoria de transformações canônicas é antes da mecânica quântica. Isso é final de 1880, 1870, eu acho. Essa parte de teoria de transformações canônicas, mas eu acho que essa... Agora, eu acho que essas coisas de escrever o A e o A estrela aqui, eu acho que veio depois. Essa inspiração, eu acho que veio depois da mecânica quântica. Quer dizer, você já falou que a mecânica quântica se inspirou, né, nessa vertente da clássica, e agora a clássica se inspirou novamente. Né? Isso, exatamente. Né? Então, é interessante esse vai e vem, né, que aparece. Muito bem, gente. Então, acho que é isso. Então, isso aqui fecha esse capítulo. E a aula que vem, então, a gente vai falar de coisas mais simples, mas que também são interessantes, de estabilidade, coisas que são estáveis e instáveis, para poder entender depois a parte de teoria de perturbação. Certo? Então, professor, boa semana. Até quarta.